Eu queria que o irmão falasse um pouco, né? Desse algum conselho para a mocidade, porque geralmente sempre tem algumas perguntas assim que a gente fica, poxa, parece que a pessoa não lê a Bíblia, né? Como que é? É uma coisa muito lógica, né? Que às vezes você fala, não tem como a pessoa estar perguntando isso. Mas Uhum, essa falta de conhecimento, ela é antiga, não é? Ela não é de agora. Lógico que não é regra, tem muitas exceções. Mas existe um número em massa muito grande que falta esse conhecimento, né? O próprio Senhor falou que, está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa verdade é Cristo, como exemplo perfeito da igreja. A Bíblia me recomenda que eu tenho que ser exemplo e não modelo, porque o modelo é algo preciso, né? O, o, o exemplo é mais abstrato, o exemplo ele não precisa ser algo tão específico, mas o modelo não. O modelo que você tem que copiar, ele tem que ter uma exatidão. E você não pode copiar diferente, você não pode fazer diferente, porque existe ali um molde, né, do modelo. Se você fizer diferente, não é igual ao modelo. Já o exemplo, não. A Bíblia fala que nós, principalmente os ministros de Deus, temos que ser exemplo. E precisamos dar esse exemplo. E o que, no sentido da pergunta do irmão, realmente, irmão Felipe, o que falta hoje é o conhecimento. Conhecer essa verdade. Mas para mim conhecer essa verdade, eu preciso viver essa verdade. Eu preciso sair dos parâmetros da vida secular, da vida normal, para poder viver Cristo. E nós vivemos num mundo em que a mocidade, principalmente, ela é muito induzida a essa vida. A rede social, né, vendo com uma boa ótica, ela é boa, porém é uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, porque ela incentiva muito aquilo que não convém, que fere princípios, né, doutrinários, que fere princípios da própria palavra, e isso traz uma preocupação muito grande, porque as coisas terrenas, elas são muito boas. As coisas da carne, elas são muito atrativas. Viver em espírito nem sempre é prazeroso, porque você tem que renunciar a muita coisa, renunciar a desejo, renunciar a vontades. E isso é um combate, uma guerra muito grande que a moça tem que enfrentar. E nem sempre a moça consegue êxito nessa batalha. O espírito contra a carne. Porque viver a carne é muito fácil. Viver em espírito é muito difícil. Viver em espírito, né, você tem que sofrer nessa vida. O Senhor Jesus, ele falou, eu estava lendo essa semana, e ele falou assim, ó, pelo meu nome, vocês vão ser levados a tribunais, vocês vão ser lançados em prisões. Ele também disse, aqui no mundo vós tereis aflições. São palavras dele. Porém, hoje nós vivemos uma vida de muita regalia. Qual é o sofrimento que nós vivemos hoje? Em relação ao Evangelho, em relação à palavra. Que sofrimento? Muito pelo contrário, servir a Deus hoje é muito maravilhoso, porque a gente, falando de uma época normal, congregamos sempre, estamos na igreja sempre, a mocidade está sempre junta, tem viagem, tem missão, reunião de mocidade, ajuntamentos gloriosos, alegrias, né, compartilhadas, então é prazeroso demais. Então o sofrimento de Cristo, ele já não é tão presente. Já não é tão presente. Porque muitos
não conseguem viver a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, aí é sofrimento. Por quê? Porque você vai viver separado. Você vai viver separado do mundo, da vaidade, do pecado, de tudo aquilo que vem, que contraria a sua fé, que contraria a sã doutrina. E hoje nós estamos vivendo uma fé mais confeitada, né? Uma fé mais adoçada, uma fé mais superficial, quando precisamos viver a fé na sua essência. E uma coisa que me preocupa muito hoje, principalmente nas redes sociais, é muita gente falando, é muita gente aconselhando, é muita gente abordando o assunto, porém, pessoas sem história, pessoas que não viveram, muita teoria, pouca prática. E isso é preocupante, porque o homem de Deus, ele escreve a sua história, né, segundo aquilo que ele vive. Hoje a geração que nós vivemos, meu Deus, é bom demais, não tem coisa melhor do que servir a Deus hoje, não. Não tem sofrimento, não, é conversa, não tem sofrimento. Por quê? Porque você congrega no dia que quer, vai na igreja no dia que quer, né? Não tem aquele compromisso. Que sofrimento é esse que eu não consigo enxergar? Agora, você vai perceber que quando você começa a viver a grandeza da fé, e aí você vai viver, né, privações. Você vai se privar de si mesmo, você vai se privar das suas vontades. Eu acho que o irmão Felipe caiu aí. Eu acho que travou. Pode continuar. Então, a mocidade hoje, ela pode fazer... Ele caiu. A mocidade hoje pode fazer essa escolha. Né? Então, hoje é muito bom servir a Deus. Tá louco. Bom demais. Missão, oração. Eu vejo muito que às vezes por exemplo, por ser às vezes fácil demais, tem muito, por exemplo, a mocidade desanima muito fácil. Por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha muito ajuntamento, que a gente ia, às vezes fazia uma tocadinha na casa de alguém, e a gente sempre se reunia. E eu vi que, assim, depois que entrou na pandemia, muitos foi esfriando, sabe? E Deus mandou muitas palavras antes, e referente a... Ele não falou especificamente que aconteceu uma pandemia, mas Deus já mandava indícios de que ele ia fazer um grande rebuliço na igreja, sabe? Que ia ter tempos que a gente não ia poder ir na igreja louvar a Deus. E a gente teria que passar por todo um processo para chegar numa fé perfeita, sabe? Uma fé que a gente consiga sempre louvar a Deus a todo momento, sabe? E eu vejo assim que muitos, quando entrou na pandemia, se esfriou, sabe? Não está conseguindo louvar a Deus da mesma forma, sabe? Buscar a Deus do mesmo jeito. Sei que, né, nessa pandemia não é fácil para ninguém, mas muita gente desanimou muito fácil, sabe? Sabe por quê? Porque não viveram a essência da fé. Porque quem viveu a essência da fé é o mesmo crente. Sim. Não mudou nada espiritualmente para ele. É o que eu estou falando. Ou a igreja acorda para viver a fé verdadeira, ou vai levar uma vida muito superficial. Desanima com tudo, né? Baixa a cabeça com tudo, perde o prazer com tudo, perde a alegria muito fácil. Por quê? Porque vive uma fé muito, muito superficial. Acha que para sentir a presença de Deus tem que estar num grupo de 5, de 6, de 10, de 20. Acha que para buscar o reino dos céus tem que estar num movimento de oração. Acha que para sentir a glória de Deus tem que estar, né, numa roda de violão. E aí é o grande engano. Isso daí teria que ser a cereja do bolo. Teria que ser só o enfeite da fé. Porque a essência da fé, você vive sozinho. Você vive no seu cotidiano. Você vive nas suas orações cotidianas. Você vive no teu culto racional.
quando você busca a Deus sozinho, sem ninguém. Só você, o Senhor, e mais ninguém. Você constrói o Cristo dentro de você. Ele é trabalhado todos os dias. Nada muda. Não tem pandemia que mude. Não tem na guerra que mude. Não tem tentação que mude. Não tem aflição que lhe mude. Você é. Por quê? Porque você já engoliu muita coisa. Já passou muita coisa. Já sofreu muito. Já padeceu muito. Então você está com a fé a cada dia, né? Buscando uma solidez espiritual muito grande, né? Então, quando eu digo essência da fé, é viver uma fé verdadeira, com sinais de Deus, com sinais, né, diários, cotidianos. A essência da fé é isso. É você viver ela verdadeiramente. É você ajoelhar na tua casa e não ter dúvida nenhuma que Deus está lhe ouvindo, que Deus vai lhe ouvir, que Deus vai atender o seu clamor. Né? No seu dia a dia, a guerra se levantar, a tribulação se levantar, e você está ali, ó, firme. Nada te muda, nada consegue mudar o seu eixo. Você está firme no propósito. Isso que eu quero dizer, viver a essência da fé. O mundo não te muda, o pecado não te muda, a tentação não te muda, o mundo, né, não tem efeito sobre a tua vida espiritual, porque você vive a solidez da fé, você vive a comunhão verdadeira. Aí, quando você atinge esse patamar, aí vem oração com os companheiros, aí vem violada, vem hino, avulso, vem isso, vem aquilo, porque é a cereja do bolo, é a comunhão que você já vive. E aí, o que a gente tem acompanhado? Veio a pandemia, se privou disso aí. Aí parece que o mundo acabou para muitos. Parece que a alegria acabou para muitos. Parece que aquele regozijo se foi. Porque ele achava que aquele dali era servir a Deus. E, infelizmente, servir a Deus não é só isso. Servir a Deus é isso e muito mais. Então, voltando ao que você falou, a falta de conhecimento traz essa instabilidade espiritual. O conhecimento da palavra, a leitura bíblica é muito pouca, né? As redes sociais hoje ocupam muito espaço na vida do ser humano, né? Porque tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem isso, tem aquilo, e é incrível, nós temos tempo para isso. Sobra tempo, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para entender a doutrina. Está na igreja, muitas das vezes, porque o pai está, porque a mãe está, porque nasceu na igreja, porque ouviu e viu os outros dizer que tem que ser dessa forma, mas não tem consciência se realmente é aquilo dali. Não busca, né, a firmeza na sua fé, não busca a firmeza, né, a fundamentação de uma fé que você vem vivendo a vida inteira. Está ali porque alguém falou, está ali porque alguém disse que é o certo. Mas você realmente, se alguém pedir para você provar que é o certo, você não consegue provar. Porque não tem o conhecimento. Não tem aquela ânsia de buscar. Está lá porque alguém falou, está lá porque alguém disse, mas é necessário buscar, é necessário entender. E para entender Deus, tem que viver Deus. Eu costumo dizer, eu não sou exemplo para ninguém, mas o Senhor me permitiu passar muitas coisas. E de tudo isso o Senhor me ensinou muitas lições. Muitas lições. Hoje mesmo, o Senhor me deu uma lição de moral grande. Uma lição de moral grande. Antes de eu atender o culto. Meu pai está aqui, meu pai tem 78 anos. Né? Muito enfermo, sente muitas dores. E já levamos ele em muitos médicos. Só que ele, aquela mente antiga, o médico passa o remédio, aí ele, por conta, quer mudar a dosagem.
E hoje eu fiquei nervoso com ele. Fiquei nervoso mesmo. Eu falei, ó, não vou levar meu senhor no médico, viu? Falei bravo com ele, porque ele insiste em mudar a medicação. Aí quando fomos para a igreja que eu ajoelhei, o senhor falou, ei, vem cá. Por que você falou daquele jeito com seu pai? Glória a Deus. Quando você era menino, ele tinha paciência com você. E você não tem paciência com ele, por quê? Mas o senhor me deu um couro. Um couro. Um couro. Você tem que ter paciência com ele. Porque ele é de idade e não tem o entendimento que você tem. E é um couro gostoso, né, irmão? Foi hoje. Hoje, antes de eu subir para atender o culto. Entendeu? Aí o senhor falou, acerta aí o coraçãozinho para subir para atender o culto. Senão, você não vai atender culto aqui hoje, não. Eu falei, aí me humilhei, pedi perdão. Né? Então, nós temos que ter essa intimidade com Deus, esse conhecimento com Deus, para haver esse diálogo. Haver esse diálogo. Como que eu vou alcançar isso? Vivendo essa fé. Vivendo essa crença. Sabe? Já passei tanta luta nessa vida, tanta dificuldade, tanta prova material, espiritual também. Mas no dia da minha prova, eu tinha necessidade de ir para a igreja. Hoje os crentes, um moço que está aprovado, uma moça que está aprovada, se ele está aprovado, não vou na igreja. Ora, mas essa aí é que tem que ir. Parece que Deus é o culpado. Parece que Deus é quem tem culpa de tudo. Tudo que é bom, ninguém atribui a Deus, mas tudo que é ruim, foi Deus. Ah, Deus não podia permitir isso. Mas ora, por que não? Eu sou melhor do que ninguém? Eu fui comprado com um valor a mais do que outra pessoa? Não, pelo contrário. Hoje o Senhor mandou a palavra no Evangelho de João, capítulo 3. E lá no verso 30 diz assim, importa que ele cresça, é necessário que ele cresça e eu diminua. Só que está acontecendo o contrário. Os crentes de hoje querem crescer e quer que o Senhor diminua. Os crentes de hoje quer exaltação, vai na igreja, só quer saber, manda a palavra que Deus vai me exaltar, manda a palavra, fala que tu é comigo, fala que tu vai me dar a vitória, fala que tu vai abrir uma porta, fala que tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Quer sempre estar sentado no primeiro lugar. E a Bíblia, ela nos ensina para nós sentar no último lugar. A Bíblia nos ensina que a humildade vai na frente da honra, e os crentes de hoje só quer honra. A mocidade de hoje, lembrem-se, não estou generalizando, toda exceção tem regra, mas a grande maioria só quer exaltação, só quer sentar no primeiro lugar, só quer seu destaque, e a Bíblia nos ensina ao contrário, que a humildade vai na frente da honra. Se alguém te chamar, não queira sentar no primeiro lugar, sente no último. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas hoje não, nós queremos somente exaltação, nós só queremos benção, nós só queremos vitória, nós só queremos alcançar grandes coisas, mas o Senhor nos ensina que para subir, primeiro tem que descer. E o mistério da fé é quando você desce, é quando você vai lá embaixo, é quando você entende que você não é nada, é quando você entende que você é humano, que você é fraco, que você é pequeno, que por melhor que você seja, por uma posição elevada que você ocupe, você não é melhor do que ninguém, você não pode apontar ninguém. Isso aqui que eu estou falando não é porque é bonito de se falar, não, estou falando o que eu vivo. Eu estou falando o que eu como todos os dias. Mas onde foi que eu aprendi isso? Não foi num livro, não. Ó. Foi vivendo, foi sofrendo. Foi sofrendo. E uma irmãzinha da minha comum, uma jovem muito crente, ela, quando ela recitava, ela lia uma palavra para recitar na igreja, Deus tomava a reunião de jovens e menor. Uma menina terrível. De repente começou a namorar uma criatura. E muitos irmãos vinham para mim. Porque é assim, para ajudar é bem pouquinho. Agora, para criticar, para apontar o dedo, é assim, aparece muito.
E aí o irmão dizia, irmão, a irmã fulana está dando mau testemunho, está namorando lá na calçada, a gente passa e ela está lá, o irmão tem que tomar uma atitude. E eu, por muitas vezes, pensei em falar com ela, mas quando eu ia lá, o Senhor, tire a sua mão. Não fale nada. Não ponha a mão. A ovelha é minha, não é sua. Né? E ela namorando com a criatura. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí eu fiz um compromisso com Deus de orar por ela. E todo dia eu orava por ela. Todo dia, todo dia, todo dia. E muitos, irmão, a irmã lá está dando mau testemunho. Irmão, não vai lá falar com ela, não. Irmão, vai namorando com criatura. Tem que falar, irmão, tem que tomar uma providência. Porque é assim, irmão. Para ajudar é bem pouquinho. Agora, para ajudar a cair, menino, tem muitas mãos nas costas. E tem muito crente aí, ó, com sangue na mão, viu? Com a mão suja de sangue. Porque mataram almas, feriram vidas, e no último dia vão prestar conta diante de Deus. E nós temos que ser ministros que ajudem a igreja e que não condenem a igreja. Porque no julgamento não aconteceu ainda, então não posso julgar ninguém. E eu, como ancião, o Senhor me colocou para julgar causas. É diferente de julgar pessoas. E nós vivemos hoje uma igreja que julga pessoas. Julga o irmão por tudo. Julga um moço por tudo. Julga uma jovem por tudo. Eu tenho muito carinho pela mocidade e defendo a mocidade, porque eu fui moço, servi a Deus da minha mocidade e eu sei o quão difícil é. E não venha dizer que é fácil, não, que não é. Porque o mundo é terrível. O mundo é terrível. Não é fácil. Não é fácil viver a fé nos dias da juventude. Por quê? Porque o mundo oferece muita coisa. E aí eu comecei a orar por aquela irmã. Todo dia eu orava. Todo dia eu orava por ela. Todo dia. Num belo dia, teve batismo aqui na Central. Quem batizou? Hein? O namorado dela. E aí? Transformou. Casaram, estão lá. E eu, ó, consciência tranquila, que não coloquei a mão na serva de Deus, porque o Senhor não me colocou para colocar a mão em ninguém. Então, é o que a gente vive. As pessoas hoje julgam muito fácil as pessoas. Não quer dizer que eu não tenha meus erros, não quer dizer que eu tenha minhas falhas. Claro que eu tenho. E preciso muito da oração, preciso muito da misericórdia de Deus. Agora, eu preciso viver essa misericórdia. A Bíblia diz, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Só é digno de misericórdia quem vive a misericórdia. Porque para viver a misericórdia, ele tropeçou, ele caiu, e ele buscou misericórdia. Alguém errou contra ele e ele teve misericórdia. Alguém feriu ele e ele teve misericórdia. E quando você vive a misericórdia, você é digno de misericórdia. Então a igreja hoje, ela não precisa de julgadores. Ela precisa de homens de fé, de mocidade de fé, de jovens que entendam que ele tem que mudar a vida dele. E não existe uma mudança exterior. A mudança exterior ela é muito pequena, ela é muito superficial. A mudança verdadeira ela vem de dentro. E tem que ser com Cristo. Sem Cristo não adianta. Eu sei quantas vezes eu orava, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Daqui a pouco eu estava pior do que antes. Daqui a pouco eu estava... Por quê? Eu queria viver uma mudança externa. E não entendia isso, que eu tinha que mudar primeiro no meu eu, lá dentro. Porque a mudança vinha sólida, a mudança vinha grande. E ela vinha com força para me manter essa mudança. Depois de sofrer muito, foi que eu entendi isso daí. Quantas vezes meu pai me chamou, me aconselhava em alguma coisa, e eu dizia, eu vou melhorar, pai.
Pai, eu prometo que eu vou melhorar. Quantos que estão ouvindo aí agora, que prometeram, Senhor, eu vou melhorar. Senhor, eu prometo que eu vou ser mais fiel. Senhor, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Senhor, eu prometo que eu não vou mais fazer aquilo. Passou uma semana, estava do mesmo jeito. Por quê? Porque era superficial. Santo é Deus. E o superficial, ele é muito rápido, ele muda muito rápido. Tem que vir lá de dentro. Tem que ter uma experiência com Deus para poder se manter firme no propósito. E eu sempre falo, a mocidade de hoje tem toda a oportunidade de fazer toda a diferença. De virar, de revolucionar essa geração de hoje, pela liberdade que se tem. E eu vejo como o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias viriam tempos, homens trabalhosos, amantes de si mesmo, e eu vejo muita coisa aí nas redes sociais, um coloca, porque a desculpa de quem não faz, pode ver, toda pessoa que vive na transgressão, que vive no erro, ele vive colocando a culpa em alguém. Ele não tem pulso suficiente, não honra as calças que veste, a roupa que veste, para assumir a culpa de quem ele é. Mas ele fica arrumando alguém para colocar a culpa. É no ministério, é no irmão, é no cooperador de jovem, é no ancião dele, é no cooperador dele, é no auxiliar de jovem dele, é nos amigos dele. Mas ele não tem calça suficiente para dizer, não, o errado sou eu, sou eu que tenho que mudar. Eu não vou porque meu cooperador de jovem não me visita. Eu não vou porque meu ancião não vem aqui, porque o meu auxiliar de jovem não me manda uma mensagem. Pode ver, todos que não fazem têm uma desculpa. Porque quem quer fazer, ele não inventa desculpa, ele vai lá e faz. Pode olhar, leia a Sagrada Escritura. Qual era a missão dos apóstolos? Qual era a missão dos discípulos? Era anunciar Jesus Cristo, era anunciar as boas novas, era anunciar o reino de Deus. Agora tem crente hoje que se você não for lá visitar, ele não vai para a igreja. Se não estiver lá, ele não vai congregar. O Senhor não quer que nós sejamos assim. Agora, vai chegar o dia que a ovelhinha vai estar ferida. Aí você tem que ir lá. Agora, o costume, o mau hábito, de estar numa situação de querer ser adulado, de querer ser ali paparicado, isso aí é um costume ruim, que está trazendo prejuízo para a obra. Agora, no dia da aprovação, não. No dia da aprovação, é o dia de nós estar lá. É o dia de nós pôr remédio, é o dia de nós cuidar. Agora, sarou, venha, vamos curar mais pessoas, vamos ajudar mais pessoas. E a nossa juventude hoje, Felipe e João Vitor, tem toda a oportunidade de criar, de fazer hoje uma revolução nos dias atuais, tanto no evangelismo, como no trabalho, na obra. Já pensou hoje, se a mocidade tivesse o compromisso de evangelizar? Meu Deus do céu! Já pensou se a nossa juventude fizesse um trabalho em cada localidade, em cada comum, a mocidade se reunisse, vamos ajudar, vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Qual é o dia do culto da tua comum? Meu culto é quarta e sábado. Então tá bom, vamos juntar aqui 10 moços. 10 moços. Vamos evangelizar. Quarta-feira, no dia do culto, ou sábado, no dia do culto. Pessoas que moram vizinho da igreja. Pessoas que moram perto da igreja. Que não têm conhecimento da sã doutrina. Já pensou se a mocidade fizesse rua por rua, convidando essas pessoas, falando do amor do Senhor? Já pensou que coisa maravilhosa? Você, não tem coisa mais bonita. Você entrar na igreja e você de repente vê alguém que Deus te mandou lá evangelizar. É um prazer sem tamanho você vê alguém que
alcançou o conhecimento desta graça maravilhosa através de você. Isso não tem dinheiro que pague. E assim, eu acho que o crente, ele tem que andar numa comunhão perfeita com Deus. Para mim, falar de Deus não tem dia e nem hora. Não tem. Eu já fui trabalhar, eu trabalho com vendas. Já fui trabalhar, fui vender, cheguei lá, não era venda, era graça. 1 hora, 2 horas falando das coisas de Deus, orando nas casas. Esses dias eu fui aqui numa clínica fazer uma oração. E lá Deus tomou um caminho às pessoas que não conheciam essa graça maravilhosa, né? E ali o Senhor abriu a porta de falar do reino de Deus e falar dessa graça maravilhosa. As almas choraram, deram glória a Deus e falaram que vão congregar. Aleluia. As oportunidades estão aí. Só resta nós aproveitar. Eu fui comprar um terno, não. Eu passei numa cidade e o irmão falou, não, o irmão vai congregar aqui. Eu falei, não, irmão, nem terno eu trouxe, estou só passando. Ele falou, não, o irmão vai congregar. Não, eu falei, nem terno, não estou nem com terno. Falou, não, nós vamos comprar um terno agora. Nós vamos congregar. Eu falei, não, irmão, imagina. Não, nós vamos comprar um terno agora. O irmão vai congregar, vai atender o culto. E naquela insistência, eu falei, então vamos. Estou lá provando o terno, dentro do provador. Aqui, ó, na comunhão, provando o terno, o Senhor me visita. Aí o Senhor falou comigo, essa mulher está precisando de um recado. Ela está precisando de um ânimo. Saí do trocador, falei, mulher, eu não sei quem você é, não te conheço. Mas eu estava ali provando o terno e Deus falou para mim que você está precisando que Deus te dê um abraço. Porque a tua luta, a tua guerra... Aí o Senhor entrou. O Senhor entrou e a coisa foi ficando boa e a mulher chorando. E quando terminou aquele movimento ali, ela falou, você é de qual igreja? Eu falei, eu congrego na Congregação Cristã no Brasil. Ela toda vestida de uma pessoa mundana, a paz de Deus, irmão. Glória a Deus. Tem 4 anos que eu sou testemunhada. E eu precisava tanto, né, ouvir o que Deus deu na boca do irmão. Eu ouvi uma jovem dizer, hoje ela é casada. E aquela jovem, ela falou, numa oração, muita mocidade, eu vi aquela jovem dizer, nós não temos que ir numa missão. Nós temos que viver em missão. E eu nunca esqueci daquilo que aquela jovem falou. Eu acho que talvez não seja nenhuma palavra que exista, mas eu lembro que ela falou assim, nós temos que estar missionados, ou seja, em missão. Soldado, ele pode estar de serviço ou não, mas ele é soldado a qualquer hora. Assim é o crente. Ele pode estar ou não estar na igreja. Ele é servo de Deus. E a Bíblia diz que a luz, ela brilha em meio às trevas. E nós temos que viver essa fé para começar a ver os sinais de Deus, para começar a ver as maravilhas de Deus. Olha, um dia eu estava na oficina, arrumando o farol do carro. Chegou um moço na porta e falou, moço, o senhor não me leve a mal, mas eu não quero dinheiro, eu quero comida, estou com fome. E eu estava no telefone. Eu falei, moço, espere só um pouquinho. Terminei a ligação. Eu falei, pois não, meu amigo. Ele falou, eu estou com muita fome. Dava para o senhor pagar alguma coisa para mim comer? Eu olhei para ele assim, aí o senhor entrou. Tem Deus aqui. Eu falei, moço, o senhor quer comer? Ele falou, quero. Ele disse, eu cheguei ontem na rodoviária, estou indo para Araguaína e eu estou sem um centavo e estou com muita fome. Do lado da oficina tem um restaurante. Eu desci,
desci do carro, disse, vem aqui. Eu falei, moça, esse rapaz vai comer aí, o que ele quiser, você pode dar de comida para ele. Pode dar de comida. Aí eu saí, ele ficou lá. E comeu. Aí eu voltei. Aí ele tinha comido, agradeceu, ô moço, muito obrigado. Deus abençoe. Aí sentou na calçada. Aí o senhor falou comigo. Ele comeu, ele alimentou a carne. Agora eu quero alimentar a alma dele. Aí eu sentei na calçada, no meio da rua. Eu sentei na calçada e Deus tomou minha boca para falar com aquele homem. E ele foi tomado de um pranto de choro. E ele dizia, eu não acreditava mais. Eu achava que Deus tinha me esquecido. Eu achava que Deus não olhava mais para mim. Eu achava que Deus tinha me abandonado. E aí chegou um cooperador de jovem, a comunhão aumentou. Chegou mais outro cooperador de jovem, a comunhão aumentou mais ainda. E Deus foi tomando para falar daquele homem, para falar da sã doutrina, para falar do batismo, para falar da conversão. E o Senhor deu a graça de anunciar Jesus Cristo para aquele homem. Glória a Deus. Eu falei assim, moço, o senhor tem como chegar na sua cidade? Ele falou, não tem. Eu cheguei até aqui, dormi ontem. Ele disse, dormi não, passei a noite na rodoviária, na praça, mas lá num banco não dormi porque tinha muito pernilongo, muita muriçoca, como nós chamamos aqui. Eu não consegui dormir. E ali eu falei, tá bom. Terminou o serviço do carro, coloquei ele dentro do carro, fui na rodoviária. O senhor falou, compre a passagem, mande ele até na cidade dele. Ele queria só chegar na cidade seguinte, que era R$18 a passagem. O senhor falou, não, você vai comprar a passagem para ele chegar lá na cidade dele. Aí eu fui na rodoviária, botei ele dentro do carro, levei ele para a rodoviária. Quando eu cheguei lá, só tinha ônibus no outro dia. O senhor falou, se fosse alguém importante, se fosse alguém que tivesse condição, como é que você ia cuidar dele? O Senhor falou no meu coração, cuide dele, que ele é muito importante para mim. Santo Deus. Peguei ele, falei, Senhor, eu não conheço ele. Eu não vou levar ele para minha casa. Eu tenho minha esposa, minhas filhas, né? Levar um desconhecido tem que ser prudente. Mas eu vou levar ele no hotel. Fui no hotel, Deus preparou a diária, o lanche da tarde, a janta, café da manhã, o almoço, até a hora dele ir embora. Naquele mesmo dia eu tinha missão, liguei para o cooperador de jovens, falei, ó, o moço está lá no hotel, pegue ele e leve para congregar. O cooperador de jovens foi lá, pegou ele, levou para congregar. No outro dia, na hora do ônibus, eu fui lá pegar ele e levar ele na rodoviária. Quando ele desceu, chorando, ele me agradeceu e disse assim, Deus abençoe, irmão Gilson. Deus abençoe. E ore a Deus por mim, porque eu preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Na hora que eu chegar lá, eu vou procurar a igreja. Isso deve ter uns 4 a 5 anos, nunca mais tive notícia. Mas a consciência tranquila de estar em missão, independente do que eu estivesse fazendo, mas estava na comunhão. Porque Deus não tem dia e nem hora. Ele vem a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então Ele cria as oportunidades, mas falta em nós o discernimento de entender a vontade dEle. O que Ele quer de nós? Vocês estão aí, ó, 2 jovens, novos ainda, tem muita coisa a fazer pela obra de Deus. Tem muita coisa a fazer pela mocidade. Porque Deus precisa de moços valentes, que Satanás olhe para eles e diga, eu não tenho força sobre esses moços,
Eu não tenho domínio sobre essas moças. O que está nele, o que está nela é muito forte. Ele tem intimidade com Deus. A carnalidade dele é superficial. A vida dele espiritual é muito poderosa. E é isso que Deus quer da nossa mocidade. Uma mocidade que ore, uma mocidade que busque, uma mocidade que tenha conhecimento da palavra, uma mocidade que tenha remédio nas mãos para ajudar o próximo, que tenha cura nas mãos para curar muitas feridas. Tem muita alma ferida, tem muita alma magoada, tem muita alma batida. E falta em nós discernimento, falta em nós olhos espirituais, falta em nós sensibilidade de ver o que o nosso irmão está passando, do que ver o que nosso companheiro está passando. Olha o que Jó passou. Jó, ele alegrava uma grande multidão. Jó ajudava todo mundo. Jó estendia a mão para todo mundo. Jó não deixava ninguém passar necessidade perto dele. Ele mesmo disse: eu era pai do órfão, eu era marido da viúva, eu era pão para quem tinha fome, eu era roupa para quem estava nu. Ou seja, ele queria dizer: perto de mim, ninguém passa necessidade. Perto de mim, eu faço a minha parte. Só que quando Jó precisou, a multidão foi embora. Sabe por quê? Porque no dia da aprovação, os que ficam são poucos. E quando fazemos alguma coisa, não fazemos esperando o retorno. Os teólogos falam aí da lei do retorno, né? Os pregadores falam da lei do retorno. Se você fizer, Deus vai fazer. Ora, que Deus é esse? Que só me ensina eu fazer se tiver um retorno. É heresia isso. Se Deus quiser recompensar, Ele recompensa. Agora, eu tenho que fazer porque eu tenho prazer de fazer, sem lei de retorno, sem esperar nada em troca, sem esperar que alguém reconheça, sem esperar que alguém bata palma, sem esperar que alguém, eleve meu nome. Muito pelo contrário, que o nome do homem suma, desapareça. Se Deus não quiser me submeter à lei do retorno, eu ainda estou devendo para Ele. O hino 260, sou servo inútil. Se fizer tudo o que Ele manda, ainda seremos servos inúteis. Aí eu faço uma bobagemzinha de nada e acho que Ele tem que fazer por mim. Eu acho que Ele tem que fazer dobrado. De forma alguma. Eu tenho que fazer sem esperar retorno. Eu tenho que fazer porque as obras do cristão são essas. Fazer o bem, sem olhar quem. Pode ser quem for. Precisou, nós temos que ser instrumento de Deus. Pode ser crente, pode não ser. Um dia eu estava muito provado. E eu entrei no supermercado. E quando eu ia saindo, um moço, moreno, ele estava na porta do supermercado. Muito bêbado. E ele falou: moço, eu estou com fome. Eu falei: você está com fome, rapaz? Ele falou: estou. Do lado do mercado tem um restaurante. Eu falei: pois vem aqui. Eu falei: moça, põe comida para esse rapaz aí, por favor. E ali ela serviu ele e colocou na mesa. Quando colocou na mesa, ele olhou para a comida e começou a chorar. E ele não começou a comer. Ele levantou e chorando ele olhou para mim: eu posso lhe dar um abraço? Eu falei: pode. Aí ele me deu um abraço. Quando ele me abraçou, o Senhor me libertou daquela prova que eu estava. Despedi dele e foi embora. Temos que viver a essência da fé. E viver a essência da fé é ver Cristo em tudo. É ver Deus em tudo. Nas pequenas coisas. É você ver Deus no próximo, no meio da rua. É você ver Deus
no próximo. A gente corre tanto, passa direto e não vê a necessidade de ninguém, não vê a prova de ninguém. Às vezes não é material, não. Eu passei esses dias, estou passando esses dias, um vale muito amargo. Eu me envolvi num acidente e nesse acidente uma pessoa perdeu a vida. E tem sido muito difícil, porque eu nunca tive coragem de matar uma galinha. E de repente, mesmo eu tendo a consciência que fiz de tudo para evitar aquele acidente, mas não foi possível. E é nesses momentos que você vê realmente quem são os verdadeiros amigos. Eu recebi mensagem aqui no Instagram de muita gente, mas mensagens que eu recebi, que não era muita coisa, mas dizia bem assim: hoje mesmo, um amigo meu ancião, amigo das antigas, na época eu não era do ministério, nem ele era do ministério, ele mandou mensagem para mim e disse: ei, eu estou aqui com você, estou longe, mas todos os dias eu tenho orado por você. Isso não tem dinheiro que pague. Santo Deus. Não tem dinheiro que pague. E quando Jó entrou na sua aprovação, só vieram três: Bildade, Zofar e o outro, esqueci o nome. Foram três: Bildade, Zofar e mais um, não me recordo o nome. Aqueles que Jó ajudou sumiram, desapareceram. Porém, você vê um equilíbrio de fé muito grande em Jó, que ele não cobrou isso daí de ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha feito de coração para Deus. Ele não esperava que a multidão viesse. E sabe o que é mais interessante? É que os três amigos de Jó, você pode lendo lá pelo capítulo, depois do capítulo 37, 38, mais ou menos, você vê os amigos de Jó contendendo com Deus, né, dizendo que Jó tinha errado em alguma coisa, que Jó estava pagando alguma coisa. Sabe o que foi que Deus fez? Deus chamou os amigos de Jó e disse: ó, minha ira se acendeu sobre vocês, porque vocês falaram de Jó. Vocês colocaram um peso sobre Jó que ele não tem culpa nenhuma. E tem uma coisa: vocês vão oferecer sacrifício. Agora vocês vão pegar, né, 7 bezerros, 7 cordeiros e vão oferecer sacrifício. E vocês vão pedir para Jó orar por vocês, porque de vocês eu não escuto oração. Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo. E aí, os amigos que achavam que era amigo. E amigo, irmão, não é aquele que bate a mão nas costas, não. Amigo é aquele que fala a verdade. Mesmo que doa, mas ele fala a verdade. Isso não quer pelo fato deles terem falado alguma coisa para Jó, não quer dizer que eram maus amigos, não. Muito pelo contrário. Eles estavam sendo verdadeiros, falando o que achavam. Só que o Senhor não gostou, porque eles atentaram contra Jó e não era aquilo dali. E o Senhor falou: ó, pela sua boca grande, você vai agora oferecer sacrifício e vai pedir para Jó orar, porque a sua oração eu não vou escutar, só escuto se for de Jó. E Jó ouviu um monte deles, né, era Zofar, o temanita. Disse: ó, você vai lá e fala com ele e pede para ele orar. Porque vocês eu não vou ouvir, não. Agora ele eu vou ouvir, viu? E aí eles foram lá com a cara mais lisa do mundo. Ei, Jó,
perdoe aí, rapaz. Nós falamos alguma coisa aí, perdoe. Agora o Senhor falou que é para você orar por nós. Que se nós orar, ele falou que não vai ouvir, não. Só ouve a tua oração. Já pensou se Jó fosse arrogante? Vocês falaram que eu era isso, vocês falaram que eu era aquilo. Vou orar, não. Qual foi que Jó disse? Ô, meus amigos, venham, eu vou orar por vocês. Coração preparado, essência de fé. Não vive momentaneamente. E a Bíblia diz que quando Jó se ajoelhou e orava pelos seus amigos, Deus se lembrou de Jó. Olha que mistério. Quando Jó não guardou mágoa, quando Jó não guardou rancor, quando Jó não guardou nada, mas orou de alma, de coração a Deus pelos seus amigos, Deus se lembrou de Jó. Aí chegou o dia, porque tem o dia. Tudo que começa, termina. Tem dia de começar e tem dia de terminar. Chegou o dia que Jó ia ser exaltado, que Jó ia ser lembrado. E todos aqueles que esqueceram de Jó, o Senhor foi lá e disse: ei, você que esqueceu de Jó, ele está orando por você agora. Vá lá na casa dele, leve uma peça de ouro e entregue na mão dele. Certo. E o Senhor foi passeando nas casas. Ei, você que Jó lhe ajudou quando você precisava, ele está lá orando agora. Chegou o dia de eu exaltar ele. Chegou o dia de eu calar Satanás. Chegou o dia de eu colocar ele de cabeça erguida. Vá lá e leva uma pecinha de ouro para ele. E o Senhor foi passando na casa de cada um. Foi passando na casa de um. Porque o que aconteceu, irmão? Se nós fizermos uma analogia, tudo que Jó fez, ele ajuntou um tesouro. Um tesouro que a traça não pode corroer e que o ladrão não pode roubar. E nós estamos numa correria tão grande hoje, né? Todo mundo é faculdade, é universidade, é curso disso, é curso daquilo, é trabalho para cá, é carga horária para lá, correndo atrás daquilo que é material para juntar tesouro na terra, esquecendo de juntar tesouro no céu. E a palavra nos diz que nós devemos juntar tesouro no céu. E chegou uma hora que o Senhor abriu o tesouro de Jó e falou: ei, você, vá lá na casa dele, leva uma pecinha de ouro, um talento de ouro. E o Senhor foi na casa de cada um. E aí, quando todo mundo chegou lá, quando juntou o ouro, dava para comprar o dobro do que ele tinha antes. E a Bíblia diz, está escrito na Santa Palavra de Deus, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Então, são exemplos do Velho Testamento que são riquíssimos, mas que dá para se aplicar na vida de hoje. Então a mocidade precisa juntar esse tesouro. O moço precisa orar mais, honrar mais, né, o seu ministério. A gente vê, né, não é porque eu sou ancião que eu estou falando isso, eu falo de uma forma geral, mas tem moços hoje que não respeitam mais o ministério, não respeitam o ancião, não respeitam o cooperador, não respeitam o cooperador de jovem. E a Bíblia diz que devemos, né, tratar com duplicada honra aqueles que são bons ministros de Deus, que procuram se empenhar. Olha só, não é brincadeira não. Hoje eu falei na igreja que o nosso trabalho é voluntário, é por amor. Sabe, tem muitos que não reconhecem. Essa semana, no dia que aconteceu o acidente, tive crise de pânico, tremores no corpo. Meia-noite, o telefone toca: irmão Gilson, eu estou precisando de uma oração.
Dá para o irmão orar por mim por telefone? Dá, irmão. Só o bagaço, irmão. Só as tira. Dá, irmão. Ligue já para o irmão. Pedi força a Deus. Clamei. Senhor, me dá força. Peguei o telefone. Irmão, eu vou ligar. Eu liguei de áudio. Irmão, liga de vídeo. Tá bom, irmão. Vou ligar de vídeo. Orando. Essa semana, 2h30 da manhã. Irmão, ora a Deus por mim aí agora. Estou passando uma aflição muito grande. Vou orar agora. 2h30 da manhã. Não quer dizer, muitos amam e defendem essa obra com toda a sua vida, com toda a sua alma. Estão lá fazendo um trabalho e o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer o empenho, né, do ministro de Deus, do cooperador, do ancião, do diácono, que está lá. Ele não tem obrigação nenhuma, mas está lá, oferecendo o que tem. Não é o dom do meu cooperador é pequenininho demais, o dom do meu cooperador é pequenininho demais. Não importa o tamanho do dom. O que importa é que o que ele está dando é o melhor que ele tem. E se você tiver bom senso, você vê e ainda agradece a Deus pelo pouco que o seu cooperador, que o seu ancião tem. E é um motivo para você orar mais por ele. Reunião de jovem, quem faz não é cooperador de jovem, não. Quem faz a reunião de jovem é a mocidade. É a mocidade que faz a reunião de jovem. Se a mocidade fechar na comunhão, a coisa fica boa. Independente do dom que o cooperador de jovem tem ou deixa de ter. Eu vejo hoje a responsabilidade que é colocada sobre o cooperador de jovem, colocada sobre o ministério é muito grande. O ministério teve que sair, né, da condição do evangelho para falar sobre comportamento, para falar sobre relacionamento. Tanta coisa que tem aparecido. E aí nós vemos hoje pais que não têm compromisso com os filhos e acham que a obrigação de ensinar é do cooperador de jovem. Aí pense bem, um filho que vivendo a vida inteira com o pai não aprende, imagine 1h30 por semana vai aprender alguma coisa, né, em termos de sentido de viver. Quem tem que ensinar aos filhos são os pais. É os pais que têm que ensinar ao filho o caminho da oração. É a mãe que tem que ensinar às filhas o caminho da oração, a leitura da palavra. Mas como é que o pai ensina se ele não faz? Como é que a mãe ensina se ela não faz? E a gente vive esses paradigmas no meio da obra tão difícil. E nós vemos as famílias sendo bombardeadas, o mal vindo, a tribulação vindo, o mundo querendo entregar os filhos e uma preocupação grande nos toma. É preciso ter consciência nos pais. É preciso ter consciência na família. Que a família é importantíssima e que o pai tem um papel importantíssimo. Ele é a coluna da casa. E tem que ser o primeiro exemplo do filho. Independente do cooperador de jovem, do ancião, do cooperador, o primeiro exemplo que o filho tem é o do pai. Né? Então, é isso aí. Eu acho que devemos analisar, refletir sobre a fé que nós estamos vivendo. Tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser mudado. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Santo Deus. E Deus fala também, né, irmão, para a gente sempre plantar. A gente ir plantando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, que Deus logo desfruta, né? A semente cresce, vira uma árvore frutífera e dá os frutos, né? Então, assim, quando você vai plantando uma plantinha aqui, você não olha mais para ela, vai regando ela de pouquinho,
mas logo Deus abençoa que ela vira uma árvore grande, já dá fruto, dá benção, dá vitória. Ixi, glória a Deus. Com certeza, com certeza. Tem que plantar. Tem que Ô, irmão plantar. Gilson, Fala, irmão é, Felipe. recentemente a gente sempre, né, como falei, a gente sempre recebe perguntas e tudo mais. E geralmente as pessoas, como o irmão falou, né, preferem culpar o ministério ao invés de propriamente carregar aquela culpa, né, vamos dizer assim. Por Assumir, que né? isso, assumir? E que nem o irmão contou a obra da irmãzinha, né, que hoje, se eu não me engano, o irmão falou que é casada, né, que converteu o namorado dela, que hoje serve a Deus junto. Então, por que, irmão, se o irmão souber falar para nós, porque para quem serve a Deus, né, os crentes de hoje sente mais prazer em criticar, em julgar, do que propriamente, pelo menos orar ou ajudar, que seja com palavras confortantes. Porque isso é comum do ser humano. É comum. Tudo que você falar para alguém, a maioria das vezes, a maioria das pessoas vão ter uma resposta pronta. Porque é comum do ser humano. E os que falam muito, são muitos. Os que fazem, são poucos. Os que fazem a diferença, são poucos. E é assim, se você não faz, você é negligente. Se você faz, você quer aparecer. Você quer ser melhor que os outros. Ou seja, nós vamos viver num campo de crítica sempre muito grande. Sempre muito grande. Se você não faz, é porque você não tem amor, é porque você não tem alegria no próximo, não tem alegria nisso. Se você não faz, é porque você vive essa negligência. Se você faz, é porque você quer aparecer, é porque você quer ser mais, é porque você quer ser visto pelas pessoas. Só que assim, como eu falei, quando você começa a viver essa essência de fé todos os dias, nada influi na sua forma de ser. Se fulano falar em um gato miar, é a mesma coisa. Entendeu? Se alguém criticar e um cachorro latir, é a mesma coisa, não muda nada. Você tem aquela consciência do bem que você quer viver. Essa semana eu escutei uma frase de um amigo meu que eu achei extraordinária. Eu não esqueci. Hoje mesmo eu conversei e falei, né? Quando ele falava bem assim, sobre crítica construtiva. E ele dizia bem assim, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É uma grande verdade. Sabe, o que eu tenho visto aí me preocupa muito. É muita gente em live no Instagram ensinando o que não viveu. Isso me preocupa. Falando absurdos em nome de Deus, né, dotados de uma total falta de conhecimento de Deus. Isso me preocupa. E muitos, por simplicidade, aplaudindo e ouvindo e dando crédito. Né? Sermões, segundo o próprio entendimento, totalmente fora da palavra. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Para provar o fruto, tem que conhecer a árvore. Tem que conhecer a árvore. É uma grande verdade. E o manual não tem outro. É a Bíblia. Não tem outro manual. É o conhecimento da palavra. Hoje a gente também vê a mocidade, né, procurando muito relacionamento. Pergunta como que faz isso, como que faz aquilo, né? Acho que assim, a mocidade ela procura, eu acho que mais a necessidade da carne, não sei se é por conta de carência ou a vontade de ter uma pessoa para servir a Deus junta. Vamos colocar, eu não sei
o que eles veem nessa questão. E eu acho que que nem eu falo, primeiro procure as coisas de Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas no momento certo. Não adianta ficar se afobando, né, nessa questão de relacionamento, porque eu já escutei muita obra que o senhor fez também referente ao casamento, mas também escutei muita história que também tirou a mocidade da graça através de relacionamento, né? Porque, né, com o irmão ele tem uma vivência maior, né, sabe de obras e etc e tudo mais. Por que que acontece muito isso? Ó, na minha época, na minha juventude, né, na minha época de solteiro, era bem diferente, sabe? E olha que não faz tanto tempo, não. Eu costumo dizer, na reunião de mocidade eu falo, ó, eu ainda sou jovem, só não sou mais solteiro, né? Mais jovem eu ainda sou. Termina, às vezes, aqui na minha cidade, né? Tem uma relação muito boa com a mocidade, aí nós vamos tirar foto, nós vamos reunir em algum lugar. Eu falei, ó, vem cá, só nós da mocidade, só nós da mocidade. Então eu tenho uma vivência muito boa com a mocidade, tenho muita alegria com a mocidade, né? E é incrível como todo dia chega moço, moça, me pedindo conselho, moço em situações difíceis que Deus já fez obra, moças também, né, que tem aquela confiança de confidenciar uma situação que está passando, e ali o Senhor dá uma luz, e Deus abençoar e dá tudo certo, né? Então, hoje, o que a gente percebe, irmão Felipe, é que as pessoas hoje eles querem alguém mais para status. Para status. Eles não querem alguém como adjuntora ou adjuntor, como companheiro de vida e de fé. Né? Hoje as pessoas querem uma foto bonita, né, no status. Muitos moços, né, eles querem uma moça bonita para tirar foto, para desfilar. Só que eu vou falar um negócio para você. Tem muito neguinho aí que está enrolado com essa visão de beleza. Enrolado que só Deus pode ter misericórdia. E eu vou falar, viu? Tem uns camaradinhos aí que olha só para a beleza externa, o corpo físico, e estão enrolado. Não tem coisa pior na vida do que você fazer um mau casamento. É uma prisão perpétua. E nós sabemos que crente não casa com essa opção de separar. Crente não casa com essa opção, se não der certo, eu separo, eu arrumo outro. Para servo de Deus não tem essa opção aí, não. O crente casa para viver. Então, é necessário. Lógico, se Deus preparar um servinho de Deus bonitinho, arrumadinho, glória a Deus. Se Deus preparar uma servazinha de Deus bonitinha, arrumadinha, glória a Deus. Mas isso não é essencial. O moço, quando for procurar alguém para casar, tem que procurar alguém que teme a Deus. Se não temer a Deus, não teme a nada e nem a ninguém, viu? Vai lhe dar trabalho. Vai lhe dar trabalho. Em vez de ser o casamento do sonho, vai ser o casamento do pesadelo. Pode escrever isso daí. Então, beleza não é tudo. Beleza não é tudo no casamento. É apenas um detalhe. Né? Mas você tem que ver os valores, o respeito, o caráter, a conduta, os atos, a forma de viver, a forma de servir a Deus, ser obediente ao Pai. Uma grande dica é ver
o relacionamento dele ou dela com o pai e com a mãe. A forma que trata, né? Se você vê o tratamento dela ou dele com o pai e com a mãe, é uma forma de você ter uma noção do tratamento dela quando casar. E dele, lógico, né? Falando de ambas as partes. Tem que observar tudo isso. Procurar uma pessoa que realmente teme a Deus. Se tiver temor de Deus, você vai fazer um bom casamento. E aí pode ser bonita, pode ser feia, tanto faz. Isso aí não é o principal, nem é primordial, não. Agora, hoje, infelizmente, tem moça que só quer uma moça se for bonita. Tem moça que só quer um moço se for bonito. Ei, mas tem uns bonitinhos aí que é ruim igual falta de fôlego, viu? Tem uns camaradinhos aí que, meu Deus do céu, é trabalhoso. É trabalhoso. Mas tem uns bonitinhos crentes, claro que tem. As bonitinhas crentes, as moças têm temor a Deus. Mas o que eu quero dizer é que não pode ser usado isso como principal. Não. É um detalhe. Beleza é um detalhe. Físico é um detalhe. Sabe por quê? Porque tudo Salomão escreveu. Se tem alguém que sabe e viveu isso muito, é Salomão. E no final da vida, sabe o que ele disse? De tudo que eu vivi, de tudo que eu provei, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A pelezinha de pêssego vai se transformar na pelezinha de maracujá. Não adianta. Não adianta. O corpinho de violão vai se deformar. Não adianta. Isso não é o mais importante. Quando você ama verdadeiramente, o corpo já não influi. Você não ama pelo físico, você ama pela essência. Tanto faz ser gordo, ser magro, ser alto, ser baixo, ter cabelo, não ter cabelo. O amor é incondicional. Você está além disso daí. Você ama acima de tudo isso. Está acima. Então não é importante a beleza. Não é importante. Porque o amor, ele está acima de tudo isso. Você casa com a pessoa e aí vai passando o tempo. Quando eu casei, para vocês terem ideia, eu pesava 84 quilos. Eu sempre fui alto, eu tenho 1,90 m. Né? Eu cheguei a 142 quilos. Aí arrumei um monte de doença. Aí agora estou lutando para perder o peso. Perdi já uns 20 quilos. Mas isso não mudou o meu amor, o amor da minha esposa. Sabe em que sentido? Nenhum, não mudou nada. Muito pelo contrário. Porque o amor que a gente vive está acima do físico. Está acima de ser gordo ou de ser magro. Amar não é ver qualidades ou ver defeitos. Amar é amar a pessoa do jeito que ela é. Isso é o amor. Né? Por que acho que foi Pedro. Pedro falou assim, ó. O esposo ame a esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja perfeita ou a igreja imperfeita? Me diga aí. Imperfeita. Imperfeita. Do jeito que ela era. Pedro estava querendo dizer, ame a sua esposa do jeito que ela é. Ela pode ser gorda, ela pode ser magra, ela pode ter o cabelinho, ela pode ter o cabelão, não importa. Ame ela do jeito que ela é.
Não é o corpo da esposa, não é o corpo do esposo que vai definir o amor que você tem por ela. Agora, se você casar só pelo físico, sabe o que vai acontecer? Seu casamento tem dias contados. Porque o prazer carnal, ele dura muito pouco. Ele perde o sentido muito rápido. E o que dá sentido ao prazer da carne é o amor. É o amor. Então, as coisas terrenas, elas são muito, muito superficial. E aí você ama verdadeiramente, aí você entende o sentido real da vida. Ora, se Deus preparar uma serva de Deus bonita, um servo de Deus bonito, glória a Deus. Maravilha, muito bom. Mas se não for, glória a Deus do mesmo jeito. O importante é que, para você, ela seja linda. Ele seja bonito, lindo, maravilhoso. Isso é importante. Glória a Deus. Ô, irmão, ele tá rindo ali porque, porque ele é solteiro. Eu já sou casado. Então, ele logicamente. Tem quantos anos, João Vitor? Tô com 19, irmão. Casa não, vai casar para quê? Seja um Paulo na terra. Casa não, eu casei com 27. Dá tempo ainda. Com 27, eu era cooperador. Com 27, eu já era pai de 3 meninas. Santo Deus. Ai, Deus. Eu acho Tô na espera de um milagre ainda, irmão. Quem sabe A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Santo Deus, glória a Deus. Mas, irmão, é bem difícil, né? Os conselhos do irmão foi bem sábio, né? Muita gente acata, mas também tem outras pessoas que não. Muitas pessoas esperam a questão, né, de vida da pessoa, analisa. E eu já ouvi muita história da família em si também. Incentivar os filhos a casar com uma pessoa bonita ou com uma pessoa que tem uma família bem sucedida. Então, eu acho que isso já não é um conselho bom, né? A família, infelizmente, tem de tudo, né? Quando eu casei, deixa eu ver o que eu tinha. Não tinha nada. Nada. Só a fé. Mas sempre corri atrás do que eu acreditava, sabe? Eu sempre nunca fui de esperar pelos outros. Tem uns moços aí, irmão, que eu vou falar, são uns perna mole, uns bola murcha. Se quiser comprar uma cueca, o pai tem que dar o dinheiro, a mãe tem que dar o dinheiro. E o moço tem que correr atrás, né, da sua benção. Ele tem, igual o João falou, tem que plantar. Mas para plantar tem que preparar a terra, tem que suar. Quando eu tinha uns 15 anos, eu plantei uma roça. Sabe? Plantei uma roça. Mas, meu irmão, pensa no trabalho que deu essa roça. Santo Deus. Sabe? Uma rocinha pequena, no braço mesmo, plantei. Aí eu falei assim, senhor, isso aqui não é para mim, não. É a primeira e a última. Quero nem saber. Inchada, Deus me livre. Dou conta, não. Aí eu falei, não dá para mim, não. Eu lembro, essa roça que eu plantei deu 15 sacos de milho. 15. Foi. Santo Deus. 15 sacos de milho. Mas foi a primeira e foi a última. Agora, assim, eu não tinha preguiça de correr atrás do que eu acreditava. Com 17 anos, eu comprei meu primeiro carro com meu dinheiro. Foi uma conquista muito grande para mim.
muito, muito, muito grande. Né? E é bom o moço ele ter o dinheirinho dele. Hoje tem o marketing digital, até eu comecei a fazer um curso também de marketing digital, vou virar marqueteiro. Foi eu. Que é muito bom. Tem muitos jovens ganhando dinheiro, né? Trabalhando em casa. Hoje tem muitas oportunidades. Então, é muito bom o moço ter a condição dele, o dinheirinho dele, para comprar o terno que ele quer, comprar o sapato que ele quer, né? De ajudar na obra. Eu tenho muito prazer. Até eu. E alguns moços aqui do Instagram mesmo, que eu já conversei com eles, é um projeto que eu tenho de formar um grupo de cesta básica. De todo mês, se tiver 100 irmãos no grupo, 100 cesta básica. Se tiver 50, 50 cesta básica. Tem muito jovem, muito moço, que já falou comigo, ó, põe meu nome aí, eu tô junto. Então, é muito bom você poder ajudar o próximo. Você ter seu dinheirinho, nem que seja pouco, mas que seja seu. Você ver teu pai, tua mãe precisando de alguma coisa, você poder ir, pá, chegar lá e ajudar. Isso é muito bom. Então o moço ele tem que correr atrás do seu sonho, tem que trabalhar, procurar um emprego, ficar só em casa. Ah, Deus vai abrir uma porta. Ah, Deus vai abençoar. E ele não corre atrás, tem que correr atrás. Pode ser vendendo banana no meio da feira, no meio da rua, não tem problema. Mas é digno. Todo trabalho é digno. E o moço, a moça, tem que correr atrás da sua independência. Mas isso não é padrão, não. Ah, só vou casar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Cada um tem a sua fé. Eu, quando eu casei, não tinha nada. Mas sabe o que é nada? É nada mesmo. O carro que eu tinha, era aquele carrinho que eu tinha comprado, eu vendi para poder casar. Mas aí Deus abençoou. E eu falei para minha esposa, falou, ó, é o seguinte, eu não tenho nada. E se porventura chegar um dia que nós não tiver nada em casa, nós vamos colocar um copo de água na mesa, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Se você tiver coragem, arrasta para cima. É bem por aí. Eu quando comecei a namorar minha esposa, eu particularmente, vamos dizer assim, eu não tinha nada. Né? Eu agradeço a Deus. Por quê? Eu não era uma pessoa centrada, vamos dizer assim. Né? Até então eu não estava querendo namorar nem nada. Só que depois que conheci ela, a gente começa a mudar. Né? Por mais que tenha sido tarde, a gente começou a pensar, eu no caso, comecei a pensar lá pra frente, vamos supor assim. A gente começou a namorar, né? Eu agradeço muito a Deus porque tem colocado ela na minha vida. Eu trabalhava numa empresa, ganhava R$600 por mês, R$600 não dá pra comprar nada. Né? Então eu morava praticamente sozinho, né? Que eu acho que tinha um ano mais ou menos que minha mãe tinha falecido. Deus recolheu ela. E era só eu. Então, aquilo, pra mim, dava pra viver com R$600. Mas só que eu não tinha minha moto ainda. Eu não mudei praticamente a minha vida. Então, hoje, eu acredito que através da ajuda dela, ela me incentivando, porque ela me incentivou muito a procurar melhorar, a procurar algo melhor, né? Então eu agradeço muito a Deus, porque depois dela eu consegui um emprego melhor. Eu tirei a minha CNH, porque por mais que seja com 26 anos não ter CNH é difícil, né? Tirei a minha CNH, comprei a minha moto e hoje a gente está na intenção de montar o nosso próprio negócio, né? Então tá nas mãos de Deus. Se Deus abençoar, louvado seja Deus. Se não, louvado seja Deus também. Então Já acho tá que abençoado. amém. Eu acho que isso acarreta muito também, né? Assim, na minha opinião. Se uma pessoa que você começar a namorar, que seja, ter um relacionamento, te levantar. Não somente te abaixar. Que soma junto Que com você. soma.
Isso é maravilhoso. Minha esposa mesmo, eu costumo, a moçada até ri, eu falo, né, nos conselhos, na reunião da moçada, eu falo, ó, se você souber que o moço é gastador, é gastão, não case com ele, não case. Agora, se você souber que a moça é, ó, assim, case, pode casar com ela, dá certo. Minha E esposa é verdade, minha esposa é assim, ó, A minha esposa também é mão fechada. ela é assim, né? Assim, nas coisas supérfluas. Sim. A obra de Deus, não. E a gente vive assim, a gente vive uma comunhão muito boa, e muitas coisas que Deus me mostra, mostra para ela também. Por várias vezes. Ó, o Senhor me mostrou tal parte, assim, assim. Aí ela falou assim, ó, se for com o irmão fulano, Deus me mostrou também. Por várias vezes. Várias vezes. A gente tem uma comunhão muito boa nesse sentido, né? E sendo para servir a Deus, ela é prazerosa demais. Ela é mão aberta. Agora, nas coisas da vida mesmo, nas coisas corriqueiras, é mão fechada. E me ajuda demais. Me ajuda demais. Nunca me cobrou nada. Tempo de muita provação, de muita dificuldade, né? Porque tem umas esposas meia patricinha, né? Que o marido tem que se esbagaçar para bancar o luxo dela. E aí o cabo tá enrolado, se não tiver. E aí, rapaz, graças a Deus, nunca houve assim uma cobrança. Nem dela, nem de minhas filhas. Nunca, nunca. Sempre, pai, dá para o senhor comprar isso? Pai, tem como fazer isso? Tem. Glória a Deus. Ô filha, agora não tem. Tá bom, pai. Deus abençoe. Pronto. Tem filho que é tão perna mole, né? Tem filho que é tão miolho de pote. Sabe o que é miolho de pote, Felipe? Sabe o que é miolho de pote, João Vitor? Sei não, mano. O que tem no pote? Água. 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 É tão cabeça d'água que pede um celular pro pai. Se o pai não der, ele fica com raiva do pai. Oh, capa boa assentada, viu? Fica dando pressão no pai, dando pressão na mãe, porque tem que comprar, porque tem que comprar, porque tem que comprar. Não, não é que tem que comprar. Bate com a Bíblia nele. Pois é. Se der para comprar, qual é o pai que não tem prazer de comprar? Agora tem filho que não tem a luz do isqueiro. E aí fica dando pressão no pai, na mãe, para comprar. E hoje, olha, infelizmente, eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei, mas a gente vê hoje aí uma vida de aparência de muita gente, né? Gente vendendo rim para comprar um iPhone, comprar uma bolsa de marca, para vestir uma roupa de marca, uma sandália de marca, né? Só para dizer que tem uma Carmen Steffen, eu sei lá que é o nome desse negócio, né? Uma Chanel, um negócio, passa fome, passa necessidade para manter uma aparência de alguém que não é. Sabe? Seja quem você é. Porque quem vai lhe amar verdadeiramente vai lhe amar do jeito que você é. Não vai lhe amar por aquilo que você tem. As amizades que um moço ou uma moça tenha, por a forma que ele se veste, que ela se veste, pelo celular que ele usa, é uma amizade tola, sem sentido, que não serve para nada. Nunca foi, nunca será amigo de verdade. Porque amigo de verdade, ele não está aí se você usa iPhone, se você usa LG, se você usa Xiaomi. Você pode
usar o que quiser usar. Ele é amigo porque é seu amigo mesmo. E pronto, e acabou-se. Você pode estar de chinelo, pode estar num... Não sei nem como é o nome das marcas de sapato aí. Pode estar usando o que tiver. É amigo porque é amigo. Não é porque você está usando uma coisa de marca. Não. Mas a gente vê hoje essa bobagem. Pessoas que querem aparecer com uma coisa de marca como se aquilo fizesse a pessoa ser mais do que alguém. Não é. O que você faz ser você realmente uma pessoa de valor são suas atitudes. E as atitudes, elas estão acima do celular que você tem, da roupa que você veste. As atitudes estão acima dessas bobagens todas aí. Né? Acho que você pode usar o que quiser usar. Mas se você for uma pessoa de caráter, não tem nada, não tem iPhone, não tem nada nessa vida que cubra o seu valor. Ó, Salomão disse, mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor excede o valor dos rubis. Certo. Uma mulher virtuosa. Olha, quem tem uma mulher virtuosa na sua vida é rico. Glória a Deus. É rico. Irmão, só pode, só para a última pergunta que eu vou fazer pro irmão, para liberar o irmão, né? Porque o irmão tem afazeres aí da sua casa e tudo mais. Não jantei ainda não, rapaz. Vindo de terminar o culto, pra cá. Prender na janta do irmão. Ei, só respondendo aí, ó, a irmã Pri, uma jovem aí, acho que é Pri Araújo, ela falou, os bonitinhos dão muito trabalho. Já é fácil, é só namorar com os feios. Pronto. Sim, namora com os feios. Namora com os feios. Não dá um pingo de trabalho. E outra coisa, os feios são legal, os feios são simpáticos, os feios são alegres, viu? Os feios são gente boa, é igual os gordos. Ó, os feios, os gordinhos, são simpáticos, são gente boa, são brincalhão, têm bom humor, não são chatos. Quem foi que já viu um gordo chato? Não tem, não existe. Dá até não comida existe. Pra gente. É uma maravilha. Os feios, e a regra é clara, se for feio, tem que ser simpático. Gente. Irmão disso, ó, eu sempre fui ensinado dessa forma, né? Referente a reunião de conselhos, reunião de mocidade, culto e tudo mais. Uma pergunta que todo mundo faz, assim, eu vou falar o que eu acho, né? É a pergunta que fazem assim, busca a palavra para namoro? Para mim, assim, o que me ensinaram, o que eu vi nos cultos, sempre fala, busca a palavra para namoro não existe. Que busca é a intenção para casar. Porque namoro é algo passageiro, casamento é para a vida toda. O que o irmão fala para nós? Qual que é o certo? Não é que é o certo, é o lógico. O namoro, ele dá certo e não dá. O crente tem que buscar a palavra para casar. Porque o namoro não é algo definitivo. Como é que você vai buscar e pode buscar, se o namoro for com intenção de casar. Eu ensino para minhas filhas assim, eu falo, ó, não namore. Porque moça que namora com um e com outro, ela suja o seu nome. Nenhum moço que teme a Deus, ele quer casar com uma moça que já namorou com os moços da comum inteira. Nenhum moço que teme a Deus vai procurar uma moça que já namorou com um monte de moço. E vice-versa. Nenhuma moça que teme a Deus verdadeiramente vai procurar um moço que... o moço peteca. Sabe o que é peteca? Vai para lá e para cá. Já passou de mão em mão.
A moça que teme a Deus vai procurar um moço que teme a Deus. Então, o meu conselho é: procure alguém para casar. Viu, João? Procure alguém para casar. Doutor, Né? A minha filha que casou, eu sempre falei para ela, né? Sempre teve um diálogo muito aberto. Ó, se aparecer alguém na vida de vocês, eu não quero ser o último a saber. Eu quero ser o primeiro. Né? E quando aparecer alguém na vida dela, ela me chamou e falou: ó, pai, tem uma pessoa assim, assim. Eu falei: pronto, maravilha. Vamos puxar a capivara do rapaz, né? Vamos puxar a ficha dele, né? E vamos ver se ele tem antecedente ou não. Vamos ver se ele deve para a polícia ou não. E aí eu tô junto com você, que é você que vai casar. Se fosse eu que fosse casar com ele, então eu ia escolher. Mas como não é você, então é você que tem que escolher. O meu zelo e a minha preocupação é saber se ele é uma boa pessoa. Rapaz, porque tem muito pai sofrendo. Muita mãe sofrendo por ver o filho e a filha casar com gente ruim. Meu Deus do céu. E não pode interferir, né, irmão? Não, depois que casou já era, não tem o que fazer não. Aí, quando fomos buscar a palavra, buscamos junto. Todo mundo. Junto. E Deus confirmou e tem sido uma bênção. Para mim, meu genro é igual um filho. E as outras eu falo, ó, quando aparecer alguém, eu quero ser o primeiro a saber. Agora vocês vão procurar alguém que tem um compromisso sério. Porque assim, quem faz isso, eu não julgo, não aponto o dedo, cada um é livre. Deus me guarde de criticar alguém porque namora com um, com outro, cada um leva a vida que quer. Né? Cada um, a Bíblia diz que a responsabilidade ela é pessoal, então cada um tem que fazer as suas escolhas. Mas, se é um conselho, meu conselho é esse. É que o moço deve procurar alguém, uma moça para casar. A moça deve procurar um moço para casar. Constituir uma família cristã. Uma família com princípios de fé baseados na sã doutrina que nos conduz à vida eterna. E a palavra, no meu entendimento, no meu pequenino entendimento, ela deve ser buscada quando se há a intenção de casar. O namoro é um tempo de conhecimento. Né? E o moço novinho, a moça novinha, ele é meio abestalhadão, assim, meio bobão. Ele se apaixona muito rápido. E desapaixona mais rápido ainda. Né? Então, principalmente aí na juventude, aí dos 15, 16, 17 anos, o jovem é meio bobão. Ele se apaixona, a moça ri para ele, mas Deus, aí ele se apaixona por ela. Isso é um sentimento meio passageiro, né? O tempo de namoro é um tempo de conhecimento. Né? Teve aquele tempo de namoro, entender o que aquela pessoa busca, se realmente é ou não. É uma confirmação de Deus. Que geralmente é. E quando você escolhe, né, a escolha é sua. E também tem que sempre seguir os conselhos dos pais também, né, irmão? Porque assim, por exemplo, que nem o irmão buscou a capivara do menino e aconselhou a filha do irmão. E assim, tem sempre os pais, tem que nessa parte aconselhar os filhos também, né? Porque como o irmão falou, tem muito pai, mãe sofrendo, né? Às vezes um pouco de falta de conselho nessa parte, ou às vezes até dá o conselho, mas também a mocidade não ouve, né? Então, assim, tem que tanto das duas partes, tanto do pai quanto da mocidade em si, né? Porque é bem complicado essa parte, falar a verdade. E a mãe é terrível, cara.
A mãe parece que ela tem um sexto sentido. Santo Deus! A mãe é terrível. Quando a mãe bate o olho, desce. Mãe é terrível. Mãe é terrível. Eu não Mas é posso isso. nem discutir com a minha mãe sobre isso, eu só tenho que segurar aqui. Só segue, filho, só segue. Não sei. Mas o conselho, seguir e ouvir o conselho do pai e da mãe é muito importante. Bom, Gilson, vou liberar o irmão, né, para fazer esse jantar também, né? Te agradecer. Deus abençoe muito por participar da live com a gente. Foi uma grande alegria quando eu comecei a seguir o irmão no Instagram, daí eu acompanhando pelos stories, vi a questão também do acidente do irmão e tudo mais. E eu via o amor que o irmão passava, transmitia, né, a humildade e a sabedoria também só pelos stories. Então eu agradeço muito, né? Espero que o Senhor possa te abençoar Amém. mais, né? Amém. E Amém. é isso. Tem mais alguma coisa para falar, irmão? Deus te abençoe. Deus abençoe, Felipe. Foi um por ter prazer. participado dessa live com a Amém. gente. Foi um grande amor, assim, que a gente não acreditava, sabe? Deus preparou essa preparação santa de dar uns conselhos pra gente, tanto para a mocidade que está aqui junto com nós também. Creio que, assim, vai transformar a vida de muita gente aqui, esses conselhos, essa ajuda espiritual pra gente também nesse tempo tão difícil. Irmão, Deus abençoe de coração, sauda toda Amém. a família aí. E se Deus preparar uma outra hora, a gente faz também. Glória a Opa, Deus. maravilha. Maravilha. Deus abençoe também. Quem sabe, quando você desligar aí no seu direct, não tem uma mensagem dizendo assim: a paz de Deus, servo de Deus. Hã? Amém, igreja. Tô crendo, igreja. A obra vai ser feita, pelo amor de Deus. Deus abençoe, viu? Deus Amém. abençoe a todos, perdoe qualquer coisa. Às vezes a gente fala demais, mas a intenção é sempre a melhor possível. Bom, Deus Amém, abençoe. Tô com Deus. Amém. Deus abençoe. É.